Com a promulgação da Constituição de 1988, os jovens conquistaram o direito de votar aos 16 anos de idade. Vamos mostrar agora essa mudança histórica e como eles encaram essa responsabilidade. 16 anos é uma idade marcante para o cidadão brasileiro. Um divisor de águas na vida de quem esperava para exercer o direito de escolher seus representantes. Um voto é quando eu tenho consciência daquilo que eu quero escolher. A gente tem que entender qual é o projeto político do candidato que a gente deposita a nossa confiança. A gente tem que decidir nosso próprio futuro. Para decidir sobre o futuro, é importante olhar para o passado. O direito de votar dos jovens é uma conquista que acaba de completar 30 anos. Tudo começou na Assembleia Constituinte que elaborou a Carta Magna de 1988. O voto de quem tem 16 e 17 anos não estava previsto no embrião da Constituição, mas os jovens decidiram cobrar dos parlamentares esse direito. Eles ocuparam o Congresso Nacional e entraram nas discussões da Assembleia Constituinte. As lentes do fotógrafo Sérgio Marques registraram esse conflito de gerações. A gente tinha, pelo menos na semana da votação, algo em torno de 1.000 estudantes por ali. Quando eles conseguiram esse resultado, foi como uma comemoração de um gol de final de Copa do Mundo. Por muito tempo, gritando sem parar. O deputado gaúcho Hermes Zanetti era o autor da emenda que previa o voto para cidadãos com 16 e 17 anos. 355 parlamentares constituintes apoiaram a ideia. 98 votaram contra. Houve 38 abstenções. Seguramente, se não o maior, um dos maiores conflitos da Assembleia Nacional Constituinte foi esse direito do jovem, porque há muito preconceito contra o jovem. O voto desses jovens era uma das bandeiras do movimento estudantil. Nos corredores do Congresso Nacional, uma frase passou a ser ouvida em alto e bom som. Chegou a nossa vez. Voto aos 16. Os adultos acham que o jovem não sabe, não entendem. E eu acho exatamente o contrário. Eu penso que o jovem tem, em relação ao processo eleitoral, melhores condições do que os adultos para fazer um voto de convicção, sabe? Um voto livre de barganhas. Nas eleições de 1989, os jovens finalmente estrearam na vida política. Mas a vitória ainda não era plena. Os adolescentes de 15 anos não podiam tirar o título de eleitor, mesmo se no dia da votação já tivessem completado 16. Em 1994, a advogada Renata Cristina Gomes, na época com 15 anos de idade, escreveu uma carta ao então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Sepúlveda Pertence. Ela completaria 16 anos antes da votação daquele ano e cobrava o direito de tirar o título de eleitor. Sendo a eleição depois do meu aniversário, essa restrição não parecia compatível com o direito que eu tinha. Então foi nesse sentido e foi em razão dessa negativa, a minha primeira tentativa de alistamento, que eu escrevi a carta. Recebi desta jovem, que ela própria, manuscrito, reclamava que iria fazer 16 anos antes das eleições e que era injusto que apenas pela questão administrativa de não poder se inscrever antes, perder o direito ao voto. Levei ao tribunal e encaminhei a votação, que afinal foi acolhida pelo tribunal, de que poderia inscrever-se o eleitor com menos de 16 anos, desde que fosse alcançar os 16 anos antes das eleições. Esta menina mudou essa perspectiva de abertura do processo eleitoral. A vitória estava completa. Um direito adquirido graças à democracia, que depois de um longo período de ditadura, começava a mostrar suas caras. O jovem da década de 80, ele tinha, enfim, 21 anos de ditadura militar antes, né? Então, ou seja, ele tinha tido, pelo menos na sua adolescência, né, ou sua infância, poucas formas claras de participação política, ou menos ainda de informação livre, né? Ou seja, havia uma restrição muito elevada. Então, a perspectiva era que tudo estava para ser feito e tudo poderia ser feito. Então,
acho que ele era mais esperançoso em termos de transformação do país, das desigualdades, ou mesmo de uma participação política. Nas eleições de 2018, mais de 1.400.000 adolescentes de 16 e 17 anos estavam aptos a votar. Eu acho muito importante os jovens terem uma participação mais ativa na vida política. Acho isso uma boa oportunidade para os jovens, para eles apresentarem visões de mundo diferentes das pessoas mais velhas que já têm uma ideia de governo na cabeça.